Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje começamos a falar sobre as leis de Newton, sobre o estudo da dinâmica aplicado à análise do movimento circular. Algumas análises, pessoal, são parecidas, tá? Mas a gente tem que resgatar conhecimentos aí do movimento circular aplicados para a gente conseguir realmente aplicar de forma bem direta, bem importante as leis de Newton aí, tá bom? Vamos lá então, vamos ver exemplos bem práticos na aula de hoje, já bem focados aí nos exercícios que foram selecionados, tá bom? Pessoal, relembrando lá do movimento circular do bimestre passado, né? Nós vimos que no movimento circular existia uma aceleração. Lembra desse cara? Era a aceleração centrípeta, que a gente chamava de ACP, né? A aceleração centrípeta, pessoal, era aquela aceleração que apontava para o centro da trajetória. Lembra desse esqueminha aqui? Eu acho que eu usei essa mesma figura no slide. A aceleração centrípeta é aquela aceleração que mantém o corpo na curva, que mantém o corpo no círculo, sempre aponta para o centro da trajetória. É importante lembrar, pessoal, que apesar de ter esse nome aceleração, ela não causa mudança no valor da velocidade, né? Ela só causa mudança no sentido, na direção e no sentido da velocidade. Esse é o papel da aceleração centrípeta, né? Porque a velocidade do movimento circular é uma velocidade tangencial, pega de raspão a trajetória no ponto de interesse. E nós vimos, pessoal, essa formuleta para calcular a aceleração centrípeta. É a velocidade do corpo ao quadrado, velocidade linear, velocidade tangencial, tá? Ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. E como toda aceleração que se preza, essa aceleração tem a unidade de metros por segundo. Ok? Tudo isso a gente viu na análise do movimento circular. Porém, pessoal, se existe uma aceleração, né, a segunda lei de Newton diz que se tem aceleração, tem força. Perfeito? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Porém, pessoal, agora a gente está analisando uma aceleração específica, que é a aceleração centrípeta. Então, se eu substituir no lugar desta aceleração que está aqui, a aceleração centrípeta, eu vou chegar numa forma de calcular a força resultante. Só que essa não é uma força resultante qualquer, é a força resultante centrípeta, ou simplesmente força centrípeta. Eu gosto de colocar o nome completo dela aqui, força resultante centrípeta, para a gente entender como que a gente vai usar aquela ideia do força que ajuda menos a que atrapalha, tá? Como que a gente vai adequar no caso aqui do movimento circular. O fato é, pessoal, que se você colocar no lugar dessa aceleração que está aqui, o v quadrado sobre r do slide anterior, que era da aceleração centrípeta, você chega nessa expressão, mais uma para você colocar na moldura, pendurar aí no seu quarto, da força centrípeta. FCP é a massa que está aqui, o v quadrado sobre r, que é a aceleração. Perfeito? Então, mv quadrado dividido por r é a equação da força centrípeta. Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Ok? Só que como eu falei, pessoal, essa força sempre aponta para o centro, do mesmo jeito que a aceleração aponta para o centro, a força centrípeta também sempre aponta para o centro da trajetória. Nós temos comentado já em vários exercícios que força e aceleração sempre apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Sempre, isso nunca muda. Como a aceleração centrípeta aponta para o centro, força centrípeta também aponta para o centro. No módulo anterior, nos exercícios anteriores que a gente fazia, a gente calculava como força resultante. Força que ajuda menos a força que atrapalha. Não era assim? Só que agora, pessoal, a gente está calculando uma força resultante centrípeta. Uma força que aponta para o centro, uma força de um movimento circular. Então, para nós, a resultante centrípeta, a gente vai calcular não sendo quem ajuda menos quem atrapalha, mas sim a força que aponta para o centro da trajetória, menos a força que aponta para fora. Como a centrípeta, o próprio nome já fala que ela quer apontar para o centro, as forças que apontarem para o centro da trajetória, a gente já vai fazer 4 exemplos bem práticos que vão te ajudar a resolver os exercícios da aula. A força que ajuda, no nosso caso aqui do movimento circular, é aquela que aponta para o centro. Aquela que atrapalha, para nós, no nosso caso, é aquela que vai apontar para fora, tá bom? Então entenda, para curvas, para movimentos circulares, centrípeta não é mais, resultante não é mais ajuda menos atrapalha. Agora é centro menos fora. Aponta para o centro, menos aponta para fora.
E com essa ideia a gente vai conseguir resolver ótimos exercícios de aplicações do movimento circular aplicado aí à questão da força resultante centrípeta, tá bom? Selecionei 4 situações para a gente ver como que isso pode aparecer na prática, tá bom? Vamos lá, pessoal. O primeiro exemplo é um carro fazendo uma curva, tá? É óbvio que existe aí um movimento circular, né, atrelado a isso. A gente vai ver como englobar aspectos da força centrípeta num ótimo exercício aqui que eu trouxe para você. Vamos ler com calma. Uma determinada caixa é transportada em um caminhão que percorre com velocidade escalar constante uma estrada plana e horizontal. Em um determinado instante, o caminhão entra em uma curva circular. Ele te deu o raio da curva, 51,2 metros. E ele mantém a mesma velocidade escalar constante. Então perceba, pessoal, ele está fazendo uma curva, um trecho de um círculo, com velocidade constante. Então é um MCU, é movimento circular uniforme. Perfeito? Ele deu para você, pessoal, 2 coeficientes de atrito. Percebe que o atrito ainda permanece fazendo parte da nossa vida aqui na dinâmica circular. Te deu o coeficiente de atrito cinético, coeficiente de atrito estático, entre a caixa e o assoalho do caminhão que ele está lá apoiado, né? O cinético 0,4, o cinético 0,4, o estático 0,5. Já comentamos também dessa questão desses valores, né? Porque o estático é maior. Considerando que as dimensões do caminhão em relação ao raio da curva são desprezíveis, ok? A gente não vai considerar o tamanho do caminhão. A caixa está apoiada apenas no assoalho, no chão da carroceria, ok? Ele quer saber, pessoal, qual é a maior velocidade que o caminhão pode fazer na curva sem que a caixa escorregue. Você entendeu a ideia? A caixa está apoiada lá, fecha o olho para você imaginar. A caixa está apoiada na carroceria do caminhão, o caminhão está andando a uma certa velocidade e vai chegar numa curva que tem um raio 51,2 metros. Tem os coeficientes de atrito. Se o caminhão estiver muito rápido, pessoal, a caixa vai escorregar, né? Vai romper a inércia, a caixa vai escorregar. Mas tem uma certa velocidade que é a velocidade de limite, que é só a partir dela que a caixa escorrega. Então, qual é a maior velocidade que o caminhão pode ter sem que a caixa escorregue? Pessoal, se você desenhar as forças que atuam nessa caixa, vou só fazer um esqueminha aqui simples para você entender. Ó. Esse aqui é o assoalho do caminhão, tudo bem? Da carroceria. O caixote está aqui, ok? Quais são as forças, pessoal, que atuam nesse caixote? A análise de forças permanece, ok? Força-peso, vertical para baixo, né? Força normal, nesse caso para cima, perpendicular à superfície. Tem mais alguma, pessoal? Qual é a dica que o enunciado te dá? Ele não está te dando os coeficientes de atrito? Olha aqui, ó. Coeficientes de atrito, estático e cinético. Perfeito? Então, se existe coeficiente, pessoal, quer dizer que existe força de atrito, certo? Vamos supor que o carro esteja fazendo a curva seja para a direita. Tanto faz, tá bom, pessoal? Vou colocar o atrito aqui assim, ó. Perfeito? Esse aqui é o atrito que segura o caixote e não deixa ele escorregar. É essa força de atrito, tá bom? Pessoal, tem mais alguma força que atua no caixote? Não. Não está no plano inclinado, então não tem PX, PY. Não tem força de tração, né? Não tem fio. Fechou, pessoal. Essas são as forças. Então perceba, como a gente já viu, pessoal, em vários casos, aqui também a normal vai equilibrar com o peso. Perfeito? Quem sobrou no seu sistema? A força de atrito. E você perceba, pessoal, que a curva está aqui assim, né? Ó. O cara está fazendo a curva e o atrito vai segurar esse caixote sem escorregar. Então, para onde que o atrito está apontando, pessoal? O atrito está apontando para o centro da trajetória. Então, é essa força de atrito que vai fazer o papel da força centrípeta. Percebeu? Tudo que a gente vai fazer agora, pessoal, é aplicar os mesmos conhecimentos que a gente tinha de forças e ver qual é a força que está fazendo o papel da centrípeta. Qual é a força que está apontando para o centro da trajetória. Nesse caso, a única força é o atrito. Então, ela vai fazer o papel de centrípeta. Tá bom? Vamos calcular então, pessoal? Olha aqui, ó. Vamos igualar as duas forças. Força de atrito FAT igual a força centrípeta FCP. Lembrando dos assuntos anteriores, força de atrito já calculamos várias vezes, coeficiente de atrito μ vezes a força normal, ok? Força centrípeta vimos no slide anterior, mv² sobre r. Então eu igualei as duas expressões, ok? Só que mais uma vez, pessoal, nesse caso, a normal, força normal igual a força peso. Já fizemos isso várias vezes, né?
E a força peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, no lugar aqui dessa força normal, vou colocar mg. E perceba como ele já te deu tudo, pessoal. Tem coeficiente de atrito, já vamos conversar. A massa, o exercício não deu, mas a gente vai ver que vai dar para simplificar a massa. Gravidade, sempre 10, né? Ele quer saber a velocidade do caminhão e o raio da curva ele te deu. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos fazer uma substituição aqui, ó. Mi, coeficiente de atrito. No lugar da normal, mg, que é o peso. Ok? Do outro lado, eu copiei. mv quadrado sobre r. Pessoal, perceba que análise interessante que a gente pode fazer. Porque eu tenho massa multiplicando de um lado e massa multiplicando do outro. Eu posso cortar, pessoal. Então perceba que não importa a massa da caixa. Podia ser um elefante lá, pessoal. Se o coeficiente de atrito fosse o mesmo, não iria mudar a velocidade que o caminhão poderia ter no que diz respeito a fazer o objeto, a caixa, o elefante, o que você quiser, entrar em movimento. Não depende da massa. Não depende da massa esse exercício, tá bom? Aí você pergunta assim para mim, professor, qual coeficiente de atrito eu coloco? 0,4 ou 0,5? Pessoal, olha a dica que o enunciado dá. Ele quer que o caixote não escorregue. Olha aqui, ó, sem que a caixa escorregue. Percebe? Então a caixa vai permanecer em repouso, pessoal. Se a caixa permanece em repouso, o coeficiente de atrito que eu tenho que usar é o coeficiente de atrito estático. Percebeu? Esse 0,4 ele só colocou como um distrator. A gente não usa nesse enunciado, nessa questão. Cuidado com isso. Se a caixa não escorrega, o atrito é estático, o coeficiente meio está aqui. Ok? A massa cortou, gravidade vale 10. A velocidade eu quero descobrir. O raio da trajetória ele me deu 51,2. Pessoal, você vai multiplicar esse 51,2, né? Ele está dividindo, passa multiplicando. Você vai fazer meio vezes 10 dá 5. 5 vezes 51,2 eu já fiz para você, dá 256. Não esquece que o quadrado tem que passar para lá na forma de raiz, né? Então a raiz quadrada de 256, 16. 16 o quê, professor? Metros por segundo, porque a gente está calculando uma velocidade. Perfeito? Então assim, pessoal, nosso professor tem que decorar que atrito é igual a centrípeta? Não, pessoal. Você tem que interpretar o enunciado e entender quais forças ou qual força vai fazer o papel da centrípeta. E aí você utiliza a equação da centrípeta que a gente viu, que sempre vai ser mv quadrado sobre r, igualando com uma ou duas forças que a gente já aprendeu a calcular no módulo anterior. Tudo bem? Essa é a ideia. Vamos fazer mais um? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de pêndulo, pessoal. Eu trouxe 2 exercícios de pêndulos, tá? O primeiro não é bem um pêndulo, tá? Mas é tipo, pensa num peão de boiadeiro, pessoal, que tá girando um laço em cima da cabeça, sabe? Antes de jogar lá no boi. Pegou a ideia? É mais ou menos o que está acontecendo aqui, ó. Uma pessoa amarra uma pedra de 80 gramas em um fio ideal. Fio ideal é que tem massa desprezível, que não estica e não encolhe. Já falamos sobre isso. O fio tem 50 centímetros de comprimento. Sabe-se que a pessoa gira essa pedra acima de sua cabeça com velocidade constante de 5 metros por segundo. Eu quero saber qual é o valor da força de tração desse fio. Pegou a ideia? O cara está girando aqui em cima da cabeça. Eu trouxe até um desenho para você entender. Ó. É isso aqui. Está em perspectiva, né, pessoal? O carinha está girando aqui em cima da cabeça. Para você entender, pessoal, essa ideia da força de tração, a gente tem que desenhar as forças, né, que atuam na minha pedrinha. Que forças que atuam na minha pedrinha, pessoal? Se tem massa, tem força peso, né? Vertical para baixo. Tá ali. Pessoal, tem força normal? Não tem, velho. Cuidado, hein? O cara, a pedrinha não tá apoiada no chão? Não tá. O cara tá girando em cima da cabeça. Não é. Então não tem força normal. Só que tem fio. Então se tem fio, tem força de tração. Para onde que aponta a força de tração, pessoal? No sentido do fio. Tá ali desenhada para você. Tá bom? Pessoal, tem mais alguma força? Tem atrito? Não. Tem plano inclinado? Não tem. Acabou, pessoal. Estas são as forças que atuam na pedrinha aí. Agora me diga, qual ou quais forças, pessoal, vão fazer o papel de centrípeta? Quem está apontando para o centro da trajetória? A força de tração. É ou não é? Aí você fala assim para mim, professor, e o peso está apontando para fora? Não, pessoal, cuidado. O peso está apontando para baixo. Se tivesse uma força apontando para fora, ela estaria aqui assim, ó. Percebeu? É diferente. Isso aqui estaria apontando para fora, só que o peso está apontando para
baixo. Então, ele não vai entrar na minha conta. Cuidado. Então, agora, nesse exercício, quem faz o papel de centrípeta é simplesmente a força de tração, porque é só ela que aponta para o centro. Concorda comigo? Olha aqui, ó. A tração, que é a própria pergunta do fio, né, a força de tração, é igual a centrípeta. E a equação da centrípeta nunca muda, mv² sobre r. E olha como ele já te deu tudo, pessoal. A massa ele te deu, a velocidade ele te deu, e o raio, pessoal? O raio da trajetória, concorda comigo que é o próprio comprimento do fio? É ou não é? Você está segurando lá na beiradinha do fio, a pedra está amarrada na outra beiradinha. Quando você gira, pessoal, o comprimento do fio forma o próprio raio da trajetória. Você está de acordo com isso? Sim ou não? Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque olha as unidades. Massa está em grama e o comprimento do fio está em centímetro. Eu posso usar essas unidades? Não posso, pessoal. Tem que ser só a unidade do sistema internacional. Cuidado para não perder o exercício por bobeira. Vamos converter então? Ó. Massa 80 gramas, dividido por 1.000, 0,08 quilogramas. É essa massa que tem que usar. O raio, pessoal, como a gente comentou, é o comprimento do fio, 50 centímetros, dividindo por 100, meio metro, 0,5. Com esses valores eu posso substituir, tá bom? 0,08 é a massa, velocidade 5 ao quadrado, não esquece, dividido pelo raio que é meio. Pessoal, faz essas continhas aqui com calma, cuidado com as casas depois da vírgula. Você vai chegar numa força de tração de 4 newtons. Tração pequenininha, porque a massa é pequenininha ali da pedra, não tem nenhum problema. Tá bom? Tranquilo? Eu estou mostrando, pessoal, casos de forças que vão fazer papel de centrípeta dependendo da situação. Tá? A brincadeira é sempre essa. Mais um de pêndulo? Vamos lá? Qualquer coisa aí dá um pause, assiste com calma, manda um comentário, tá bom? Mas tenha certeza aí que você está indo passo a passo sem pular etapas, tá bom? Um outro pêndulo, pessoal, que eu trouxe para você, que vai te ajudar e muito, 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 muito mesmo, a resolver o exercício 7 da página 29, tá bom? Um exercício muito parecido. Olha aqui, eu trouxe para você um relógio de pêndulo. Sabe relógio de pêndulo? Aquele que tinha na casa da avó, né? Geralmente é um negócio mais antigo e tal. Já vou colocar aqui para você um GIF, ó. Isso aqui é um relógio de pêndulo, para quem não conhece, tá bom? Esse relógio, pessoal, tem a sua haste. Ela tem um comprimento de 40 centímetros. Essa haste aqui, tá bom? O contrapeso do pêndulo, pessoal, que é aquela bolinha que está presa ali embaixo, né? Ele tem massa 200 gramas. E esse cara ele vai ter velocidade de 2 metros por segundo na posição mais baixa da trajetória. Criança, olha aqui. Não é uma posição qualquer que o exercício está falando, ok? Ele está falando da posição mais baixa. É quando a haste está perfeitamente retinha aqui, tá bom? É nessa situação aqui, ó. Posição mais baixa da trajetória, o contrapeso tem velocidade de 2 metros por segundo. Se deu a gravidade igual a 10, mais uma vez ele quer saber a força de tração aí da haste nessa posição. Pessoal, se ele quer saber a força nessa posição, vamos desenhar as forças que atuam no contrapeso nessa posição. Não me interessa a posição que ele está mais para lá, mais para cá. Ele quer ali no retinho, ali na posição mais baixa da trajetória. Tudo bem? Então vamos desenhar. Pessoal, esse contrapeso tem massa? Tem massa, então tem força-peso. Vertical para baixo. Concorda comigo? Pessoal, esse peso não está conectado aqui, esse contrapeso não está conectado a uma haste que tem força de tração. Tanto que o exercício pergunta, né? Qual é a força de tração? Então a força de tração está ali. Ok? Tem mais alguma força, pessoal? Não. Não tem normal, não tem atrito, fechou. Ok? Agora entenda, pessoal. Quem vai fazer o papel de centrípeta nesse exercício? Não esquece, pessoal, vou colocar de forma exagerada só para você lembrar. Que a haste, ela faz este movimento aqui, ó. Faz o semicírculo. Concorda comigo? Fiz de forma exagerada só para você enxergar melhor, pessoal. Agora me diga, quem está apontando para o centro da trajetória? A tração. Concorda comigo? O círculo, pessoal, ele está se completando aqui em cima, né? O centro está aqui em cima, meio que perto do ponteiro do relógio aqui. Ok? A tração aponta para o centro da trajetória. Só que nesse caso, pessoal, tem alguém que está apontando para fora. Concorda comigo? O peso, no que ele aponta para baixo, ele está apontando para fora da trajetória. Então, a sua força centrípeta, pessoal, a sua força resultante centrípeta, não é só a tração nesse caso. Vai ser a tração menos
o peso. Porque a gente não viu aquele esquema lá do quem ajuda menos quem atrapalha? Só que no caso da centrípeta, como que a gente escreve isso? Quem aponta para o centro, menos quem aponta para fora. Concorda comigo? É isso que a gente vai ter que fazer. Vai ser tração menos peso, que vai ser igual à força resultante centrípeta. Então, olha aqui, ó. Tração menos peso. Ao invés de escrever m vezes a, que é o que a gente fazia lá no módulo anterior, agora é mv quadrado sobre r. Perfeito? Pessoal, olha como ele já deu para nós todos os dados. O peso a gente sabe calcular, porque é mg. Né? Ele me deu a massa, me deu a gravidade. A massa ele já me deu. O raio, pessoal, de novo. O raio dessa trajetória é o comprimento da haste. Do mesmo jeito que tinha no outro exercício, que o raio da trajetória era o comprimento do fio. Né? E a velocidade ele também me deu. Falta só isolar a tração. Ele já me deu tudo. Só que, mais uma vez, pessoal, tome cuidado com as unidades. Por favor. A massa é 200 gramas, tem que converter. E o comprimento da haste é 40 centímetros, também tem que converter. Tá bom? Olha aqui, ó. 200 gramas divide por 1.000, 0,2 quilogramas. Comprimento da haste é o próprio raio da trajetória. 40 centímetros divide por 100, 0,4 metros. Tá bom? Vamos substituir então, bonitão. Tração menos peso é mg, já sabemos disso. Centrípeta mv quadrado sobre r. Substitui. Massa 0,2, gravidade 10. Massa 0,2, velocidade 2, a ao quadrado, comprimento da haste 0,4. Pessoal, faça essas continhas com calma. Faça o lado direito, faça o lado esquerdo. Depois pega esse menos 2 que vai ficar aqui, ó. Passa para o lado de lá positivo, tá bom? Você vai chegar a tração igual a 4 newtons, tá? Pessoal, lógico que é coincidência ter dado o mesmo valor que outro exercício, né? Tudo depende dos valores que o enunciado aí te deu, tá bom? Faça com calma passo a passo. Substituição, as continhas aí com potência, cálculo com vírgula, tá bom? Você vai chegar na força de tração da haste 4 newtons. É praticamente igual ao exercício 7 da página 29 da sua apostila. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pode aparecer, nesse caso de tração menos peso, o esquema de Tarzan no cipó, tá? Já caiu em vestibular. O Tarzan vai lá, curtiu meu Tarzan, é muito bonito. O Tarzan vai de uma árvore para outra lá usando o cipó, ele faz esse esquema, né? Aí ele pergunta a força de tração no cipó, tal. A sacada é a mesma. Tração menos peso igual a centrípeta. Eu fiquei realmente impressionado com a minha qualidade para ser Tarzan. Meu Deus. Vamos lá, pessoal, para o último caso, para a gente encerrar a aula de hoje. O último caso, pessoal, que é o exercício 6 da página 29, é o globo da morte, pessoal. Não precisa assustar com o nome, tá? Para quem não sabe, pessoal, o globo da morte é isso aqui. É uns caras ocupados da vida que ficam andando numa jaula em forma de bola com moto. Esses caras não caem, não batem um no outro, é um negócio interessante, né? Tem muita física envolvida no globo da morte. E é isso que a gente vai estudar aqui, tá bom? Qual que é a brincadeira do globo da morte e qual é a pergunta clássica que sempre aparece no globo da morte? É essa pergunta aqui. Qual é a menor velocidade? Qual é a velocidade mínima que o cidadão tem que ter para ele passar pelo ponto mais alto do globo da morte sem cair? Porque assim, pessoal, se ele tiver uma velocidade pequena, ele não chega lá em cima, né? Agora, ele pode ter 1 milhão de quilômetros por hora. É lógico que ele vai passar pelo ponto mais alto sem cair. Mas eu quero saber qual é a menor velocidade que ele precisa ter para passar pelo globo da morte sem cair. Ok? Qual que é a dica? O globo da morte tem um raio R. Tá? O tamanho do globo da morte é um raio R. Esse raio vai influenciar na hora da análise da nossa continha aqui, tá bom? Então se liga, pessoal. Eu fiz um corte aqui no globo da morte, passei o serrote nele, e desenhei o carinha passando aqui nos dois pontos, ponto mais baixo e ponto mais alto. E aí eu fiz a análise das forças, né? Se liga, pessoal, no ponto mais baixo tem o peso que é sempre vertical para baixo e a normal que forma 90 graus com a superfície. Então ela está apontada para cima. Só que se você fizer, pessoal, o desenho das forças no ponto mais alto da trajetória, que é o ponto que nos interessa, né? Porque o enunciado perguntou a velocidade que ele tem no ponto mais alto. Então, esse ponto que interessa. A força-peso permanece indo vertical para baixo. Só que agora, pessoal, o cara está de ponta cabeça. Sim ou não? Se ele está de ponta cabeça, pessoal, a normal não vai estar para cima. Cuidado com isso. A normal está formando 90 graus aqui com apoio,
Então ela tem que estar para baixo. Concorda comigo? Porque agora o cara está de ponta cabeça. Então perceba, pessoal. Neste ponto mais alto, tem mais alguma força? Não tem, pessoal. Só tem força normal, só tem força peso, acabou. Qual ou quais dessas forças vai ou vão fazer o papel de força centrípeta? Quem aponta para o centro no ponto mais alto? Acertou quem disse as duas. Tanto a normal quanto o peso estão apontando para o centro. Estão ou não estão, pessoal? No ponto mais baixo seria a normal menos peso, né? Quem aponta para o centro menos quem aponta para fora. Mas no ponto mais alto, as duas estão apontando para o centro. Então é normal mais peso, perdão. Normal mais peso. As duas juntas estão apontadas para o centro. Então elas duas vão fazer o papel de centrípeta. Normal mais peso igual a mv quadrado sobre r. Ok? Só que agora vem uma sacadinha safadinha, pessoal. E é isso que vai resolver a sua vida, tá? O exercício, eu vou até grifar aqui para você, velho. Se liga. O exercício perguntou velocidade mínima. É ou não é? Aqui, ó, velocidade mínima que o corpo vai ter. O corpo tem que ter para ele não cair. Então, se liga. Se esta velocidade é a menor possível, ó, velocidade mínima, ok? Pessoal, a massa, ela não muda, é a massa do motociclista. O raio, pessoal, também não muda, é o raio do globo da morte. Peso não muda, porque peso é mg. Então é assim, para a velocidade ser a menor possível, pessoal, esta força normal também tem que ser a menor possível. Percebe? Porque os outros valores, pessoal, eles não podem ser mudados. Peso a gente não muda, massa a gente não muda, o raio a gente não muda. Normal a gente pode mudar. Porque normal não é sempre que é igual ao peso, pessoal. Nós já conversamos sobre isso. Ok? Então, para a velocidade ser a menor possível, a normal tem que ser a menor possível. E aí eu te pergunto, queridão, qual é o menor valor possível que você pode dar para a normal? Acertou quem falou? Zero. Olha aí. Ó. O menor valor que a gente vai colocar para a força normal é zero. O que isso quer dizer, pessoal? Que como a velocidade é mínima, é a menor velocidade que ele tem, que ele consegue atravessar, quando ele estiver chegando no ponto mais alto lá, ele está com uma velocidade tão ajustadinha ali, está tão no limite, que é como se o motociclista quase se desgrudasse do ponto mais alto. Entendeu? Como ele quase se desgruda do ponto mais alto do globo da morte, é por isso que a normal é igual a zero. É claro, pessoal, que eles não passam com a menor velocidade, que não precisa arriscar. Eles passam com velocidade de sobra, né? Mas existe uma velocidade mínima que os motociclistas têm que andar para passar ali do globo da morte para não acontecer nenhum problema. Se eles tiverem uma velocidade pequena, tem problema. Então tem gente que acha assim, não, professor, tá dando certo, é que eles não estão se batendo, não estão caindo, porque eles estão andando devagar. Não é, pessoal. Se eles têm um valor limite, né? Que cada globo da morte vai ter um. A gente vai calcular. Então vamos supor que para esse globo da morte a velocidade limite é 50 km por hora. Estou chutando o valor. Se o cara andar 48, pessoal, na hora que ele for passar pelo ponto mais alto, ele cai. Ele não completa, dá azia. Aí ele bate com o cara que está vindo atrás, azeda tudo. Então, para dar certo, pessoal, todo mundo tem que estar muito bem alinhado com qual velocidade tem que estar andando, para que haja uma sincronia perfeita de movimento. Tá? Essa é a sacada. Bacana, né? Normal tem que ser igual a zero. Olha o que vai acontecer, bonitão. Sobrou só o peso do lado esquerdo, né? Peso igual a mv quadrado sobre r. Só que peso a gente sabe que é mg. Eu substituí. Olha o que aconteceu de novo, pessoal. Eu tenho massa de um lado, massa do outro. O que eu posso fazer? Eu posso cancelar, pessoal. Olha que resultado impressionante. Não importa se é uma bicicleta, uma bicicleta não, né? Uma moto podrinha com um cara magrinho ou se é uma Harley Davidson com um lutador de sumô em cima. Não importa a massa. O resultado é o mesmo. Não há dependência da massa na análise do globo da morte, pessoal. Não dá, tá bom? Do lado esquerdo só sobrou a gravidade de G, do lado direito V quadrado sobre R. Eu quero descobrir a velocidade. Sim ou não? Então eu passo o raio que está dividindo para o outro lado multiplicando. Ficou V quadrado igual a raio vezes a gravidade, RG, né? Aí o quadrado tem que passar ainda na forma de raiz. Por isso, pessoal, a gente chega nessa expressão pronta, que a velocidade é igual à raiz da identidade. Ah, você gostou dessa, né? Velocidade é igual à raiz da identidade, pessoal.
raiz do RG. Raio do globo da morte vezes a gravidade. Nossa, professor, tem que fazer tudo isso para resolver globo da morte? Não, pessoal. Se você lembrar, essa aqui eu acho que vale a pena você decorar. Para globo da morte, velocidade lá em cima, raiz da identidade. Raiz de RG. Raio vezes a gravidade. Só isso, não esquece que é dentro da raiz. Tá bom? É de se esperar, né, pessoal? Que quanto maior for o globo da morte, maior o raio, maior tem que ser a velocidade que o cara tem para completar ali a trajetória. Tá bom? No exercício 6 da página 29, pode usar essa formulinha direto e vai para o abraço sem medo de ser feliz. Beleza, pessoal? Pronto, acabou. Nem doeu. Por hoje é isso. Tá bom? Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Qualquer coisa, é só dá um toque nos comentários. Estamos unidos mesma distância. Tá bom? Beijo, abraço, aperto de mão. Se cuida, é nóis. Tchau, tchau.